Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho a respeito de direito penal. Você já percebe aí que nós teremos muitos assuntos para a gente tratar a respeito desse tema, né? Direito penal, que é um tema bastante importante. Vamos descer aqui no nosso cronograma para a gente ver o que nós temos aqui adiante nesse momento para a gente falar. A primeira parte que nós temos, né? Vamos lá. Então, a primeira parte do nosso cronograma aqui, nós vamos falar de princípios aplicáveis ao direito penal. Lembrando que esse tema, princípios, nos remete ao texto constitucional, a gente não pode esquecer disso. Mas vamos anotar aqui alguns pontos relevantes, pontos importantes no nosso trabalho. O primeiro princípio que chega até nós, levando em conta o que há no direito penal, é o princípio da legalidade, que nós temos lá no artigo 1º do Código Penal. Lembra da descrição, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, sem prévia previsão legal. Então, no artigo 1º, nós vamos encontrar aqui um princípio que é o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade que nós temos no artigo 1º, ele se subdivide em dois princípios outros, que é o princípio da reserva legal, e o princípio da anterioridade. Esses dois juntos, esse reserva legal mais anterioridade, que estão no artigo 1º, nos dão a definição do princípio da legalidade em âmbito penal. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Artigo 1º diz: não há crime sem lei, não há pena sem lei. Princípio da reserva legal, matéria reservada à lei. Então vamos lá, preste muita atenção. Olha, não há crime sem lei, não há pena sem lei. O que o legislador está nos dizendo? E o Constituinte também está nos dizendo o seguinte: que para haver um tipo penal incriminador, ou seja, aquele que define uma conduta delituosa e estabelece a respectiva pena, é necessário haver lei. Não pode medida provisória, não pode lei delegada, não pode decreto legislativo, tem que ser lei. Agora, que lei é essa? Observando agora o Estado que nós temos, a estrutura do nosso Estado, dando ali atenção ao texto constitucional, mais uma vez, nós vamos perceber no artigo 22 da Constituição Federal, e é necessário que você faça essa leitura. Artigo 22 diz: compete privativamente à União, inciso 1º, legislar a respeito de direito penal, além de diversas outras matérias. Portanto, compete à União legislar sobre direito penal. Então, Estado não pode, município não pode. Competência para tratar de direito penal é da União. Essa é a regra. Então, quando se fala que não há crime sem lei, estou dizendo não há crime sem lei editada pela União. Essa é a regra. Excepcionalmente, aí a gente dá um passo adiante, e eu quero que você leia novamente o artigo 22, agora, da Constituição Federal, tá? Artigo 22, parágrafo único da Constituição, onde se diz que poderá o Estado, ou poderão os Estados, legislar a respeito de ponto específico, não normas gerais, mas a respeito de pontos específicos relativos às matérias detalhadas no artigo 22, dentre as quais nós encontramos o direito penal. Mas para que o Estado legisle sobre direito penal, é necessário que a União dê ao Estado essa competência legislativa por meio de lei complementar. Então, a União pode editar uma lei complementar, outorgando ao Estado, de forma excepcional, a possibilidade de legislar a respeito de matéria específica sobre direito penal. Então, é possível, em tese, um Estado da Federação legislar sobre direito penal? Sim, é possível, desde que haja, por meio de lei complementar, a delegação de competência a esse Estado. E quem que delega essa competência? A União. Tá bem? Então vamos lá. Quando eu olho o princípio da legalidade, mais precisamente o princípio da reserva legal, o Código Penal e a Constituição nos dizem: não há crime sem lei editada pela União, mas
há uma ressalva, poderá haver crime por meio de lei editada pelo Estado, desde que essa lei estadual trate de matéria específica, cuja competência lhe foi outorgada de forma excepcional pela União por meio de lei complementar. Artigo 22 caput e artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Mas o certo é que é necessário lei para tratar de direito penal, para tratar de tipos penais incriminadores. A questão que se põe agora é a seguinte, preste muita atenção, olha. Nós sabemos, obviamente, que a competência legislativa é definida na Constituição Federal, levando em conta um sistema adotado, onde eu tenho repartição de competências entre União, Estados e municípios. Levando em conta a regra, essa é a pergunta que eu te faço, levando em conta a regra. A quem compete legislar sobre direito penal? A União. Por meio de quem? Por meio do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado. Tá bom? Essa é a lei que nos interessa. Então, se eu estou falando que não há crime sem lei anterior que o defina, eu estou dizendo não há crime sem lei editada pela União. Ao menos essa é a regra, apontada já a exceção, que é a possibilidade do Estado legislar a respeito desse tema. Artigo 22, parágrafo único da Constituição, cuja leitura é importante. Faça a leitura, portanto, desse dispositivo. Agora, não basta a lei para o artigo 1º. É necessário que essa lei anteceda ao crime. Princípio da anterioridade. É necessário que a lei seja anterior ao crime. Princípio da anterioridade. Lembre sempre que o artigo 1º e também a Constituição Federal dizem o seguinte, que não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, a lei tem que ser anterior ao crime. Essa lei que define a conduta criminosa, ela tem que anteceder ao crime. Portanto, o crime praticado hoje será aplicado a ele a lei vigente quando de sua prática, quando ele ocorreu. Portanto, é a lei que lhe antecede. Não se aplica ao crime, como regra, a lei que lhe seja superveniente, a lei que surja depois do crime. Então, para que haja obediência aos princípios que nós temos, é necessário que a lei anteceda ao crime. Mas há exceção. Uma lei posterior que venha a beneficiar o sujeito, essa lei retroage. Aqui eu estou falando de sucessão de leis no tempo. Se eu tenho uma lei que é posterior ao fato, ela pode ser aplicada àquele fato? Pode. É a retroatividade benéfica. Tá bem? Mas antes da gente falar disso, eu quero dizer que artigo 1º diz que não há pena sem prévia cominação legal. Apesar dele falar pena, lá no artigo 1º, olha que ele diz, não há pena sem prévia cominação legal. Tá aqui, não há pena. Essa expressão pena atinge, obviamente, a pena e também a medida de segurança. Lembra da situação do inimputável? O inimputável ele não sofre pena. Doente mental, por exemplo, que tenha cometido um fato típico antijurídico, ele não sofre pena. Ele sofre uma medida de segurança. Mas ele só pode sofrê-la, ela só pode ser aplicada se ela estiver prevista em lei e se essa lei for antecedente ao fato. Portanto, quando se diz que não há pena sem prévia cominação legal, leia-se, não há pena e também não há medida de segurança sem prévia cominação legal, tá bom? Então, feita essa observação, passemos adiante. Vamos lá. Já estamos dizendo que a lei ela tem que anteceder ao fato, ela tem que ser anterior ao fato. Então, eu estou afirmando que a lei penal ela é, em regra, ultrativa. Ela é aplicada para frente. Ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. E quando eu falo de lei penal que beneficia o réu, nós vamos falar do quê? Da retroatividade da lei penal, da abolício criminis e outras coisas mais. Então vamos aqui compreender, tá?
Nós já sabemos que a lei penal ela não retroage, a gente já sabe que a lei penal ela é ultrativa e ela irá retroagir em benefício do sujeito. Perfeito. Até conhecimento tranquilo, coisa tranquila, isso todo mundo sabe. Vamos agora incrementar um pouquinho o nosso trabalho, né? Nós temos duas possibilidades de a lei penal beneficiar o sujeito. Primeira possibilidade, que é descriminalizando. Determinada conduta era crime, hoje não é mais, porque a lei penal falou, olha, isso já não é interessante para o direito penal. Então nós vamos descriminalizar. Essa descriminalização tem o nome, é abolício criminis. Abolício criminis, portanto, é uma nova lei benéfica que retroage e atingirá aquele fato antecedente, mesmo que ele já tenha sido objeto de sentença passada em julgado. Ora, professor, mas não há na Constituição Federal dispositivo que diz a lei respeitará a coisa julgada? Sim, há. Mas há na Constituição um dispositivo que diz a lei penal retroage para beneficiar o réu. Então nós precisamos ajustar esses dois dispositivos. A retroatividade da lei benéfica, ela flexibiliza a intangibilidade da coisa julgada. Então, quando eu digo que a coisa julgada é algo intangível, imodificável, a própria Constituição está dizendo, olha, cuidado, isso não é absoluto. Nós temos uma situação em direito penal em que, se houver uma lei nova que beneficia o sujeito, essa lei retroage, atingindo até mesmo aquilo que foi objeto de sentença passada em julgado. Portanto, flexibiliza a intangibilidade, a imutabilidade da coisa julgada. Portanto, olha a importância da retroatividade da lei penal benéfica. Olha a importância. Mas há outras situações em que, apesar de não descriminalizar, apesar de não ser um benefício tão grande assim, a lei penal ela beneficia o réu de alguma maneira. Por exemplo, diminuindo a pena. Homicídio, a pena é hoje de 10 anos. Vem uma nova lei e fala, isso é hipótese, tá? Não é a pena verdadeira do homicídio, estou dando só um exemplo. E vem uma nova lei e fala, a pena agora é de 4 anos. A nova lei é benéfica, ela deve retroagir, atingindo os fatos, inclusive, objeto de sentença passada em julgado, objeto de sentença transitada em julgado. Portanto, aí eu tenho a retroatividade da lei penal benéfica, toda lei benéfica, ou seja, novatio legis in melius, nova lei em benefício, ela retroage. Se for um abolício criminis, o presente é grandioso para o réu, né? Agora, olha que interessante. A abolício criminis, ela retroage e atinge o fato, fazendo cessar os efeitos penais de uma sentença condenatória. Agora nós estamos dando um passinho adiante, hein? Perdão, nós estamos dando um passo adiante, tá bem? Nós estamos aprofundando um pouco. E eu quero que você preste muita atenção. A abolício criminis, ela retroage, atinge o fato, já objeto de sentença transitada e julgado, fazendo cessar os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos civis se mantêm. Os efeitos civis decorrentes de uma sentença condenatória se mantêm. Mas os efeitos penais são atingidos. Quais efeitos penais? Efeito penal principal, por exemplo, que é o cumprimento da pena, acabou, não tem que cumprir mais. Efeitos penais secundários, a reincidência, não é mais reincidente. Então, a abolício criminis, ela retroage, atingindo o fato objeto de uma sentença transitada em julgado, fazendo cessar todos os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória, sejam efeitos penais principais ou acessórios, mas mantém-se os efeitos civis, por exemplo, o dever indenizatório é mantido, tá bom? Então aqui nós falamos da abolício criminis. Vamos também agora dar um passo adiante. Perceba que aqui nós estamos nos ocupando bastante desse tema. Vamos dar um passinho adiante para a gente falar de uma situação que é trazida pelo Supremo Tribunal Federal e é uma situação bastante delicada, bastante complicada, que é a sucessividade de leis no tempo, onde eu tenho uma primeira lei
que prevê, por exemplo, uma pena de 6 anos, mas proíbe a substituição por pena restritiva de direitos. Eu tenho a próxima lei, que prevê uma pena de 8 anos, mas prevê a substituição por restritiva de direitos. Então você percebe que, numa parte, uma lei é benéfica, noutra parte, ela é prejudicial. Então, a primeira lei, pena menor, 6 anos. Segunda lei, pena maior, 8 anos. Primeira lei, não permite a substituição por restritiva de direitos. Segunda lei, permite restritiva de direitos. Perfeito. Podemos pegar as partes melhores de cada uma dessas leis. E quais são as partes melhores? Primeira lei, pena de 6 anos. Segunda lei, permite substituição por restritiva de direitos. Então, o que faria o juiz? Ele pegaria um pedaço de uma lei que é benéfica e o outro pedaço da outra lei que é benéfico e criaria uma terceira lei judicialmente. Então, ele pega 6 anos de uma e substituição de restritiva de direitos da outra e aplica ao réu pena de 6 anos, possibilitando a substituição por pena restritiva de direitos. O Supremo não permite isso. O Supremo diz o seguinte, olha, cabe ao juiz definir qual é a lei aplicável e aplicá-la em sua íntegra. Então ele tem que definir. Tá? Alguns entendem que o réu pode escolher também. Então ele não poderia pegar a pena de 6 anos e substituir. Se ele pega a pena de 6 anos, ele tem que negar a restritiva de direitos. Ah, mas eu acho que o mais importante é a restritiva de direitos. Então aplica a pena de 8 anos e concede a restritiva de direitos, com base na lei nova. Então, o que diz o Supremo? O Poder Judiciário não pode combinar as leis, extrair de cada qual aquilo que é mais benéfico, criando uma terceira lei. Tá bem? Porque, segundo o entendimento, o Judiciário estaria, neste caso, legislando. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo o entendimento adequado. Por que eu não entendo? Porque o juiz, na verdade, o que ele está fazendo? Ele não está criando uma nova lei. Ele está pegando exatamente aquilo que o legislador lhe trouxe. Benefício desse lado e benefício do lado de cá. Então ele pega esses dois benefícios e aplica. Tá bom? Mas, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se admite aí a combinação de leis. Tá certo? E aí nós vamos partir para o nosso assunto subsequente, mas isso nós vamos fazer no nosso próximo encontro, que é a gente falar a respeito da aplicação da lei penal no espaço. Mas antes disso, vamos finalizar só essa parte inicial do nosso trabalho falando a respeito do tempo do crime, que eu estava esquecendo. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime em que momento? No momento da conduta ou no momento do resultado? Homicídio. Eu dei um tiro no sujeito hoje, ele morreu 3 meses depois. Quando o homicídio foi praticado? No momento da ação ou da omissão. Portanto, teoria da atividade. Em que momento que o crime se consumou? 3 meses depois. Mas isso não é relevante para a gente agora. Eu estou definindo quando um crime ocorre para eu definir qual é a lei aplicável. Então, por exemplo, eu dei um tiro no sujeito hoje, ele sofreu a lesão hoje. Qual a lei que se aplica? A lei do momento do crime, da atividade, ainda que outro venha a ser o momento do resultado. Imaginemos que ele morra depois, onde tem uma lei que preveja uma pena maior. Não interessa. Quando eu pratiquei a conduta, aplica-se a lei vigente naquele momento, mesmo que a pena seja menor. Tá bem? Então, quando se pratica o crime, quando o crime é praticado, quando eu estou definindo o tempo do crime é teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro venha a ser o momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Essa regra é importantíssima para definir qual é a lei aplicável àquele ilícito, tá bem? É isso aí.